Boa tarde. Começa agora o Notícias em Debate aqui pela TVB, o SBT da mais importante região do estado. Programa que tem como escopo principal discutir os temas políticos do país, do estado, sobretudo as questões regionais, que são aquelas que envolvem o dia a dia da população desta região, que tem mais de 5 milhões de habitantes. O nosso programa de hoje vai falar muito da política nacional também. Vamos falar da política regional, mas da política nacional. Por quê? Nós estamos recebendo hoje, com muita alegria, um convidado especial, ex-deputado federal pela nossa região, ex-secretário de Recursos Hídricos do governo federal, Luciano Zica. Agora, antigamente eu anunciei assim, Luciano Zica do PT, mas ele está saindo do PT, então eu não vou falar isso. Vamos ver o que a gente vai conversar durante o programa. Com Luciano Zica, com o senhor e com a senhora, faremos juntos o Notícias em Debate nesta terça-feira. Luciano Zica, boa tarde, é um prazer muito grande recebê-lo aqui de novo na TVB. Boa tarde, Elton Pimenta, boa tarde aos telespectadores que se informam e participam efetivamente do debate da política nacional e regional através do seu programa, que deem uma contribuição extraordinária para o debate político na nossa região. Quero lhe cumprimentar pela manutenção desse programa, que cresce com certeza em audiência e em respeito no meio político e também na sociedade da nossa região. É um prazer muito grande voltar a falar com a nossa região pelo Notícias em Debate. Pois é, eu preferia que o senhor estivesse aqui falando como deputado, que a gente podia pedir alguma coisa, sugerir alguma coisa, criticar alguma coisa, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que começar o programa, evidentemente, por essas últimas notícias. Afinal de contas, a senadora Marina Silva acaba de deixar o PT. O senador Flávio Arnes também anunciou a sua saída do PT. E aqui na região, Luciano Zica também está anunciando a saída do PT. Afinal de contas, que debandada é essa, Zica? Bom, Elton, aí há algumas diferenças importantes. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui registrado o significado que tem o PT para mim, como eu tenho certeza que tem para Marina Silva. Nós fomos fundadores do partido, Marina e eu, juntamente com o presidente Lula, e com uma massa enorme de militantes que construíram o partido e nos construíram ao longo desse tempo também. Então, para mim, o PT tem um significado especial. Contribuiu na minha formação como ser humano, como cidadão, na formação do ser político que eu me tornei, seja nos mandatos que tive de vereador, nos mandatos de deputado, na experiência que tive no Executivo lá junto com a Marina Silva, no governo do presidente Lula. Então, o PT tem um significado especial para nós. E não há, com certeza, um corte. Eu saio do PT sem deixar de ser petista. Eu acho que o PT se transformou nesse tempo. O PT que nós fundamos, que nós construímos, com certeza não existe mais. Hoje é um partido mais centrado na governabilidade e nas posições do presidente Lula, que, aliás, eu considero o melhor presidente que o Brasil já teve na sua história, do ponto de vista do povo mais pobre. No entanto, o PT se descaracterizou, deixou de ser um partido que respeite a sua militância, que valorize a sua militância, para ser um partido que priorizou um caminho de governabilidade que, do nosso ponto de vista, é equivocado. E outra questão, nós acreditamos que o governo Lula produziu enormes avanços nas políticas sociais. No entanto, o passo seguinte, que é a questão do desenvolvimento sustentável, o PT e o governo Lula se mostraram incapazes de dar conta dessa tarefa. Da mesma forma como governos anteriores demonstraram essa questão. Então nós temos discutido, eu e a ministra Marina, hoje a senadora Marina Silva, começamos a conversar sobre a necessidade de oferecer ao país um novo projeto já em 2007, dezembro de 2007. E a ideia naquele momento era que a ministra Marina fizesse uma disputa interna ao PT e ganhasse essa disputa no sentido de conduzir o partido a uma política voltada para o desenvolvimento sustentável. No entanto, isso não foi possível. O governo optou pela experiência do Mangabeira Unger, do Programa Amazonas Sustentável, mais voltado para os interesses dos governos estaduais do que efetivamente para o desenvolvimento sustentável. Então aí a ministra Marina saiu do ministério e nós percebemos que não havia espaço também dentro do partido para o debate desse projeto sustentável. E a ministra Marina, então, a senadora Marina, acabou
despertando o interesse de uma militância ambiental, ecossocialista, uma militância que leva em conta a necessidade desse passo seguinte, que começou a articular um movimento que não passava necessariamente pela saída do PT, mas que conduziu inevitavelmente a essa ruptura. A Marina acabou optando por sair e eu tinha um compromisso com ela, de sair junto com ela, de apoiá-la nesse projeto, nos desafios que estão postos. E aí veio o convite do Partido Verde, que aceitou ser um instrumento, se transformar. O Partido Verde abriu um processo de reconstrução entre as condições para a entrada da Marina. É uma revisão estatutária, uma revisão programática, uma ressignificação do Partido Verde, para que ele possa abrir o seu espaço político para esse debate de um projeto sustentável. E aí, para mim, a minha saída da ministra Marina passa por esse caminho. Ambos, Marina e eu, deixamos no PT ótimas relações e o desejo, inclusive, de que aqueles que acreditam que é possível traçar esse caminho pelo PT, que tenham sucesso, que a gente vai se encontrar, né, defendendo essas bandeiras. Agora, Zica, essa proposta dessa sustentabilidade, ela passa exclusivamente por uma candidatura da Marina? Não, evidentemente que não, Elton. Quando nós decidimos por esse processo, nós estabelecemos 3 etapas a serem cumpridas. A primeira era resolver se sair ou não do PT. Foi um longo processo, doloroso, muito triste, porque eu, particularmente, a maioria das pessoas com que eu me relacionei na política estão no PT. E tenho um profundo respeito por aquela militância do Partido dos Trabalhadores e por muitas lideranças. Da mesma forma a Marina. Então era resolver essa questão da saída do partido. O segundo passo era definir se vai ou não, se aceitava ou não o convite do PV. E esse processo, Elton, eu participei, fizemos algumas reuniões com a direção executiva do PV. A última foi ontem à noite, que terminou a 1h da manhã, em São Paulo, com a executiva do PV, ontem com a presença da senadora Marina. Nós fizemos um longo processo de discussão, porque o PV, infelizmente, como a maioria ou todos os partidos brasileiros, tem lá os seus problemas. E nós entendíamos que era necessário haver um compromisso de uma recomposição, reconstrução programática, estatutária e, inclusive, de métodos de construção da democracia interna. Então, o acordo que fizemos nesse processo avança no sentido de um compromisso de trabalho que assegure que o PV passará por uma reestruturação interna, não vai ter caça às bruxas, não vai ter nada disso, pelo contrário, é um partido que não se prende à disputa ideológica de direita e esquerda, é um partido que tem um compromisso, a partir da chegada da senadora Marina, é um compromisso de travar o seu projeto de crescimento e o seu projeto para o Brasil a partir do interesse na questão da sustentabilidade. Porque há pessoas da extrema esquerda extremamente preocupadas com a questão ambiental e sustentabilidade, como há na direita. Nós não vamos fazer ali uma disputa de ideologia esquerda e direita, até porque isso já se mostrou equivocado, mesmo internamente ao PT. A discussão é quem tem interesse e quem não tem interesse. Exatamente, na temática que está sendo proposta. Então essa etapa está sendo superada agora. Aí nós iremos debater, a partir do Congresso do Partido Verde, que deverá acontecer em novembro, a ideia é se debater o programa do partido e, a partir daí, um programa de governo, que pode culminar, e eu acredito que tem grande chance de culminar, com a candidatura da Marina a presidente.